Gente, no caso, né, enquanto família, a gente tem algum ritual, assim, que você queira dividir com a galera? As cueca amarela, meu irmão, pra poder... Muito dinheiro. Cueca amarela é a chave do progresso, entendeu, cara? Se tiver uma cueca amarela, tudo vai resolver na tua vida. Muita gente diz que empreender em casal, em família, não dá certo, mas a gente tá aqui pra provar que pode dar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Dar Certo, podcast para quem quer empreender em família, para quem quer empreender em casal, para quem quer fazer isso funcionar enquanto você constrói um negócio com propósito, com mais segurança e liberdade. Eu sou o Pedro Quintanilha e estou aqui com a host desse podcast, uma maravilhosa, minha digníssima esposa Flávia Quintanilha. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E o tema de hoje eu sou suspeita, que é uma coisa que eu amo, né? Planejamento, organização, isso aí é comigo mesmo. Então hoje a gente vai dividir um pouquinho com vocês, né, com essa galera linda aí, como que a gente se organiza, como a gente se planeja, né, enquanto família, enquanto casal, enquanto empresários, para fazer o nosso ano dar certo, né? A gente está chegando aí no finalzinho do ano e é uma coisa importante, né? Planejar o próximo ano, entender o que vai acontecer, como vai acontecer. Então a gente vai dividir um pouquinho isso com o pessoal hoje. Boa. Então vamos embora. Pedro, primeira pergunta aí para você dividir com a galera. Como você planeja o próximo ano, né? Normalmente o que você faz para planejar o seu ano? Então, o meu jeito de planejar o ano é assim, eu pego... Você é mais assim das metas ou mais das resoluções, das promessas ali? Porque a gente sabe que tem uma galera que fica nas promessas, né? E aí o ano Emagrecer 20 começa. quilos, vou É. emagrecer 20 quilos. Não, e o ano começa, a pessoa não sabe nem como que ela vai chegar naquele objetivo, né? Eu não sou muito das promessas, não. Eu sou mais das metas mesmo, né? Mas o meu jeito é assim, eu traço o que eu quero alcançar do ponto de vista prático, de objetivo, né? No nosso negócio, em casa, questões pessoais também. Eu boto sempre meta de leitura, de livro, tudo mais. Então, eu estabeleço metas relacionadas às áreas da vida e persigo essas metas ao longo do ano, de forma prática e objetiva. Eu gosto bastante de planejamento, né? Então eu estou sempre buscando ir maior, né? E uma coisa que eu faço que depois a gente foi aprendendo, né? Eu vou ler que eu gostava, eu jogava a meta muito lá em cima, né? Muito lá E longe. coloca lá em cima nisso, né? Isso. E aí você vem me ajudando, né? Aquelas metas assim, gente, que você olha e você fala, cara, é inalcançável para esse momento, entendeu? Tipo isso. A gente tem um jeito bem característico nosso, né, de planejar o nosso ano. Vamos dividir isso com a galera? Bora. Então vai lá, começa aí. Você é a melhor pessoa para fazer isso. Bom, a gente normalmente tira um dia no final do ano ali, né, em dezembro. A gente separa um dia, a gente combina com meu sogro e minha sogra, né, deles assumirem os pequenos e a gente consegue ter um dia ali completamente focados para a gente planejar o nosso próximo ano. E aí a gente conversa sobre tudo, né, sobre quais são os nossos objetivos enquanto casal, nossos objetivos enquanto família, o que a gente precisa melhorar, né, a gente analisa ali cada filho, né? Pô, tá legal aqui, o Noah tá fazendo tal esporte, como tá sendo, como não tá sendo, faz sentido continuar, o que que a gente muda, o que que a gente adapta. A mesma coisa com a Chloe, né? A gente planeja as nossas viagens em família, né? Ou as nossas viagens em casal, evento, a gente dá aquela organizada no ano e também as nossas metas e objetivos da empresa, né? Normalmente, quando a gente senta para fazer isso, a gente já tem as metas e objetivos da empresa feitos e definidos, mas é um momento que a gente vai pegar o macro da empresa e juntar ali para a nossa vida, né? Sim. E eu acho que é isso, né? É. O que você quer complementar A aí? gente tem essa organização estrutural, né? Então a gente define as áreas relacionadas àquilo que é importante. Então, de forma prática, é a parte de estudos, né? Tipo, estudos, desenvolvimento pessoal, o que que a gente quer fazer mais nesse ponto, nesse aspecto do que a gente precisa para o que a gente quer alcançar em relação ao nosso negócio. A gente tem as questões financeiras pessoais.
Então, o que que a gente quer em termos de investimentos, o que que a gente vai fazer, quais são os movimentos que a gente vai fazer nessa direção, financeiros. Aí a gente tem os aspectos familiares, né? Que são viagens e aquilo que a gente quer, lugares que a gente quer conhecer, né? Ambiente que a gente quer participar, coisas desse tipo que para nós e para nossa família vai ser importante e relevante. As crianças, né? Desenvolvimento deles, tudo mais. Enfim, então a gente vai elencando cada um desses pontos, né? Uma coisa que eu acho legal complementar é que por mais que a gente faça esse alinhamento pessoal no final do ano, a gente sempre faz um trabalho de orçamento, de estrutura, de planejamento da empresa antes, Antes, né? entre outubro e novembro, a Isso. gente já planeja o próximo ano. Então, isso também é um ponto importante, né? Porque a gente alinha o que a gente vai fazer em relação à organização da nossa vida, conciliando Com com o que a que nós gente. estamos Isso. construindo do ponto de vista de negócio. Então, às vezes, tem anos que a gente viaja menos em função do projeto que a gente está trabalhando com a empresa, ou abre mão de alguma viagem que seria meio que de férias ou de descanso particular nosso, em relação a uma viagem que vai cooperar Com o com o que a gente negócio. está Sim. buscando construir no negócio. E busca conciliar essas coisas também. Isso também é uma coisa legal. Às vezes tem um tipo de evento, alguma coisa que a gente quer participar, que vai gerar e agregar para o nosso negócio, e aí a gente associa isso com uma extensão para uma viagem que a gente vai curtir como família. Então, esse é um ponto legal também, do ponto de vista de desenvolvimento que a gente busca fazer, né? A gente entende que a nossa vida ela é uma só, a gente não separa a vida pessoal da vida profissional, né? Então, por não separar, a gente precisa entender o que coopera mais com cada momento, com cada papel e com aquilo que a gente está fazendo naquele momento ali. Sim, e eu acho que também traz muita tranquilidade, né, para gerir ali tudo que está acontecendo, né, o familiar ali, né, a vida pessoal com o negócio em si, né, porque tá tudo muito alinhado, né? Eu acho que Não tem tranquilidade não é a palavra. Porque não tem nada de nada de tranquilo tranquilo, né? no agito que a gente vive. Mas talvez seja clareza. Não, eu digo assim, não entra em conflito. É, É isso que eu queria dizer, assim, de não entrar em conflito, né? isso. Então, por exemplo, é o aniversário das crianças e é uma data que para a gente é importante, então automaticamente a gente não vai vincular aquela data com alguma coisa que seja importante da empresa, Isso. né? Então traz esse alinhamento ali Uhum. para que flua de uma maneira tranquila, né? E não entre numa crise. Poxa, tem um evento importante da empresa, mas era a data que eu queria viajar. Não. Então, o fato da gente sentar antes e se organizar, eu acho que faz com que essa coordenação dessa gincana que a gente vive flua melhor, né? Porque você não entra em conflitos, né? Uhum. Pedro, vamos lá. Ok, a gente está compartilhando aqui com a galera que a gente tem esse hábito, né, de fazer esse planejamento, mas isso não foi sempre, né? Você lembra, assim, um momento que você não fez? Foi só virou o ano e dane-se. Vamos ver o que vai acontecer. E você se arrependeu, assim, de não ter metas e objetivos para aquele ano? Eu, Isso já aconteceu? eu não lembro, não. Não, né? Sinceramente, não lembro, cara. Tipo assim, eu sempre fui alguém que se planejou muito pra tudo. Às vezes até demais. Então, desde quando eu não tinha negócio, sabe? Eu não tinha um negócio. Eu lembro que, olha só que coisa interessante, ó. Eu lembro que a gente às vezes fala assim, né? Pô, porque pra você fazer o que você quer, você precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro para conquistar o que quer. Sim, Só que se a gente se organiza financeiramente, a gente consegue conquistar, talvez num ritmo um pouco mais lento, sim. né? Eu lembro de 2 episódios que essa questão da organização, em um momento de financeiro mais desafiador, eu consegui conquistar algo que eu gostaria. Um deles foi uma escola missionária que eu gostaria de fazer, na época que eu, cara, era um funcionário assalariado, e eu fiquei um ano juntando dinheiro e depois um ano pagando esse projeto Uhum. missionário. Então, eu, cara, não tinha recurso e queria fazer aquele negócio.
escolhi uma data, né, entre as datas, me organizei em termos de férias, era um projeto de férias, né, de período de férias, então me organizei para encaixar dentro das férias e passei 2 anos para conquistar aquele objetivo. Então, isso foi uma coisa que foi me ensinando, né? Sim. Que, ou seja, óbvio que se eu tivesse, né, uma habilidade de produzir riqueza mais rápido, eu conseguiria em menos tempo. Eu não tinha essa habilidade, mas eu tinha uma coisa, que era o poder da organização a meu favor. Então, por mais que eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada do ponto de vista assim, ultra organizadinho e tal, mas eu sempre fui alguém que consegui conquistar objetivos que eu estabeleci. Quando eu entendi isso, eu comecei a usar isso a meu favor. Então, Sim. mesmo não sendo uma pessoa mega disciplinado, se eu tinha um objetivo, um alvo, aí eu conseguia angular o que eu ia fazer na direção daquilo, indo para o lugar da organização, indo para o lugar da disciplina para conquistar. Um outro episódio que também foram 2 anos para conquistar foi quando eu decidi te levar para os Estados Unidos. Sim. Né? Eu tive aquela oportunidade da viagem para Orlando. Em 2014 eu tive a minha primeira experiência internacional com o Flávio Augusto, né, me selecionando no meio daqueles jovens que ele via algum potencial de liderança, né, Flávio, que hoje é nosso sócio. Sim. Né? Foi assim um ponto de inflexão na nossa jornada, né? Aquele impacto ampliou a nossa visão, a minha visão especificamente, e quando eu voltei eu falei, cara, eu preciso levar a Flávia, né? Só que o nosso negócio ele estava caminhando, mas não Sim. tinha uma Gente, uma rentabilidade coisa muito gigante. lindinha dessa época, desse momento, foi que ele conseguiu comprar um iPhone, né? Foi o primeiro iPhone que ele comprou em 2014. Uhum. E ele comprou para mim, não para ele. Então eu tive um iPhone antes dele, né? Porque ele quis me presentear, né? E foi muito isso, assim. Pedro voltou tão impactado em ver outro país, outra realidade, né? Em realmente ampliar referências, né? Que se tornou nosso objetivo fazer essa viagem juntos, né? É. Que a gente só conseguiu realizar 2 anos depois, né? Em 2016. Isso. E aí foram 2 anos juntando dinheiro para poder conseguir Sim. dar esse passo e aí pegar as economias que a gente tinha, né? E tem aquela coisa, tem que ter a reserva de emergência. A gente pegou a reserva de emergência, não faça Não isso em faça casa, isso. crianças. Mas pegamos, cara, a nossa reserva de emergência e investimos em uma viagem que era a realização de um sonho de Flávia e que na minha leitura era eu colocar ela na mesma página no que diz respeito à ampliação de repertório e de visão de mundo, né? E foi uma viagem que transformou também a nossa vida, a nossa história, porque não só pela viagem em si, pela experiência, mas pelo marco, né, que foi para nós e que representou para nós Sim. cara, dá para ir maior, dá para crescer, existe mais do que essa realidade de uma cidade do interior que a gente viveu e tudo mais, e que a gente pode ir além, né? E tudo isso graças ao poder do planejamento, né? De se planejar, de se organizar. A gente não era rico ainda, não tinha assim, cara, tal. Cara, não, a gente estava ali ralando, construindo, passo a passo, dando passos na direção na construção do nosso projeto e pegando um pouco daquele recurso, guardando, né, e não gastando com outras coisas, né? A gente nem tinha carro nessa Eu ia época, falar por isso. exemplo. A gente abriu mão de ter carro, por exemplo, eu abri mão de ter um carro para pagar minha pós-graduação em uma primeira instância, depois abrimos mão do carro para investir num evento, que a gente foi realizar um evento, né? E a gente ainda assim seguiu sem carro e pagamos uma viagem internacional porque a gente visualizava essa perspectiva, né? Então, assim, A gente sempre optou, né, por investir em algo que trouxesse um retorno, né? E não algo que trouxesse custo, né? Porque o exatamente. carro, querendo ou não, ele traz custo, né? Sim, Despesa. E exatamente. a gente sempre, né, optou, né, em não negociar isso, né, na nossa vida. O maior investimento que a gente faz na gente mesmo assim, o maior investimento que a gente pode fazer é o investimento que a gente faz em nós, no nosso conhecimento, em expandir a nossa consciência, em expandir a nossa referência, né? Ampliar o nosso repertório, em receber a orientação de quem alcançou lugares maiores do que nós. Então, a gente sempre valorizou isso.
em todos os âmbitos, né? No âmbito espiritual, no âmbito de autodesenvolvimento, desenvolvimento emocional, né? Desenvolvimento pessoal, no âmbito de negócios, né? Consultorias, mentorias, treinamentos, enfim, até hoje boa parte do que a gente tem de investimentos, eles estão relacionados a essa questão, relacionada ao desenvolvimento da nossa educação. A gente veio Uma coisa até que hoje conversando sobre isso, né? Sobre um novo investimento que a gente vai Sim. fazer de educação, por exemplo. Então, Uma coisa que eu lembrei agora, que é interessante, né? Como as nossas escolhas, elas impactam totalmente a vida dos nossos filhos, né? Porque isso foi algo que a gente escolheu quando a gente já estava junto, mas a gente não tinha filho ainda. E a gente segue com essa constância na nossa vida. E aí hoje, semana retrasada, a gente teve uma reunião na escola, né? Para falar do Noah. E aí, o que tanto a professora quanto a coordenadora trouxeram é o quanto o Noah acrescenta e agrega nas aulas, porque ele tem muito repertório, né? E aí, você falando agora, eu tô lembrando, né? Cara, que incrível! Porque as nossas escolhas, elas não estão só fazendo com que a gente cresça, expanda a nossa mentalidade e tudo mais, mas também com que os nossos filhos vivam isso, né? Então, o fato da gente envolver eles na nossa rotina, envolver eles nos nossos eventos, nas nossas viagens, né? São tantas experiências que eles vão vivenciando e agregando na vida deles que vai fazendo isso, né? Com que eles ampliem o repertório deles, né? sim. E aí, agora você falou, eu lembrei dessa fala da professora que a gente achou super legal no dia, a gente ficou feliz em saber, né? Que ele é alguém que acrescenta e coopera. E ela pontuou muito isso, né? Ele tem um repertório muito grande. E aí a gente falou, caramba, estamos no caminho certo, né? Muito bom. Pedro, a gente sempre divide com a galera, né, algo nosso, Uhum. que é que a família vem antes do negócio. Como você acha que a gente faz para conciliar essa demanda, né, do negócio com o tempo com as crianças e tudo mais, né? Já que eu toquei aí no Noah e nessa coisa do envolver eles na nossa rotina, como que você acha que a gente tem feito hoje para conciliar? Cara, eu acho que o que a gente tem feito é uma loucura. É isso que eu acho. Eu acho que é uma maluquice real, oficial, assim, que vai valer muito a pena no futuro. Mas a gente optou por ter um estilo de vida onde a gente não tem uma ajuda direta com as crianças, fora a gente. Ou seja, a gente não tem babá. A gente toca um negócio com mais de 30 pessoas. A gente toca uma casa, né, que tem ali seus desafios normais da casa. E aí a gente tem uma pessoa que ajuda a gente em casa, né? Duas, na verdade, que uma para faxina e tal, né? Sim, E uma outra no operacional ali, cozinha, que aí tira esse peso, né, das suas costas, que recairia sim. diretamente em você. E só que a gente escolheu lidar com a rotina fora de uma rede de apoio diária com as nossas crianças. Então, e à medida que eles vão crescendo, novos desafios vão surgindo, algumas coisas vão ficando mais fáceis, outras mais desafiadoras. Mas o fato é que a gente decidiu viver desse jeito, construindo um negócio que cresce, que está crescendo a passos largos, né? Então a gente tem dobrado, a gente cresceu 70% de um ano para o outro, a gente está dobrando em relação ao crescimento de 70% do ano seguinte para o próximo. E no meio desse turbilhão de coisas acontecendo, de realização de eventos, a gente realiza 6 eventos ao ano. Fora os 3 da MLS, né? Que a gente faz parte. Isso, fora os outros, fora masterminds e outros programas que eu faço parte, fora palestras que eu dou e tudo mais, e a gente, no meio de tudo isso, a gente consegue viver, Ser sabe? pai e mãe. Ser pai e mãe, e viajar e tudo mais. Então, assim, é um ritmo intenso, é um ritmo acelerado, mas no fim do dia foi o que a gente sonhou. Sim. Né? Então, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, com todos os seus desafios, benefícios e desafios, é fruto daquilo que a gente sonhou, daquilo que a gente idealizou, daquilo que a gente planejou e de um preço que a gente paga, né? Vou dividir um preço prático assim, e quando chega 8, 9 da noite, a gente tá destruído, né? E a Tipo, gente não dorme. cansado. E não tá na hora de dormir ainda.
Então, é um treinamento de resiliência diário. E cara, eu gosto. Eu não tenho o que reclamar disso, assim. Na verdade, eu me sinto bem construindo isso, eu me sinto feliz e grato. Sim, é, e no meio de tudo isso surgem desafios familiares, de saúde, né? De pais, de tios, de não sei o que e tal, tudo sim, mais. Que às vezes abala um pouco emocionalmente, a gente vai segurando a onda aqui e ali, se apega, né? Em amigos, em conselheiros, a gente também buscou construir uma vida cercando a nossa vida de conselheiros confiáveis, de pessoas que a gente pode ouvir, né? E passo a passo, né? Buscando ser fiel a princípios, a valores que a gente acredita. E a partir desse lugar a gente segue construindo o nosso negócio, a nossa vida e tudo aquilo que a gente tem feito como mentalidade empreendedora na prática dentro da nossa casa, né? sim. E eu acho que o interessante é isso que você falou, né? A gente é feliz com o que a gente vive, né? É intenso, né? A gente brinca lá em casa que a gente abre o olho e começa a gincana, né? Valendo! Valendo! E aí vai, corre pra lá, dá banho um banho no outro, leva pra balé, volta, não sei, aquela loucura. Mas é uma loucura, é muito isso, assim, que você disse, né? É uma realização de um sonho, né? Poder empreender, fazer aquilo que a gente ama, construir algo que a gente se orgulhe, né? Construir um legado e ter os nossos filhos junto de nós durante esse processo, né? Sim. E é legal que a gente vai ensinando muito para eles, né? E às vezes a gente nem percebe. Hoje, inclusive, teve uma situação engraçada. Eu comprei caixinha de suco para eles levarem para a escola e tá no carro, ó, 2 caixas de caixa de suco. E aí a Chloe indo pro balé comigo, ela falou assim: "Mamãe, a gente não desceu os suquinhos do carro ainda, né?" Aí eu falei: "Não, filha, ainda não." Aí ela: "É o papai que vai descer, né, mãe? Porque é pesada." Eu falei: "Isso aí, o papai que vai descer." Aí ela falou: "É porque é assim, né, mamãe? A mulher carrega o leve, né? E o homem que carrega o pesado. Porque ele é um cavalheiro." E eu achei super curioso, né? Ela tem 3 anos. E eu falei, cara, como que a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? Ensina, né? Ou ver a gente, como a gente se trata, como a gente lida um com o outro, né? Vai ensinando, né? Agora eu até lembrei disso, achei super engraçado na hora ela falando, porque ele é um cavaleiro, né, mamãe? Mas é muito isso, assim, eu acho que é, e eu acho que a gente até usou uma palavra certa aqui, né? Sobre o conciliar, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, como você faz para equilibrar, né? E não é um equilíbrio, não é. Não tem. É entender realmente que você está focando em algo e que quando você foca naquilo, outras coisas ficam em segundo plano, né? E entender as temporadas, entender os momentos, né? Então, assim, hoje é intenso demais pra gente a nossa gincana, porque a gente tá com 2 crianças pequenas, né? Então, vai existir um momento que eles vão acordar sozinhos, vão tomar o banho Gravando um sozinhos, vão... podcast por semana, por exemplo. Não tá tendo como. Entendeu? Não tá rolando um podcast por Não semana. tá rolando, gente. Então fiquem, valorizem esse um por mês, entendeu? Ou 15 Compartilha, ou dias. 15, compartilha bastante, comenta, Isso aí. curte. Se você gosta desse episódio, se inscreve no canal, deixa o É isso, comentário, porque, cara, isso aqui tá vindo com suor, com né? suor. Com Dedicação, dedicação, com. Cara, eu quero poder dividir mais, né? A sim. gente quer poder dividir mais e mostrar que Compartilhar, pode dar certo, sim. mesmo que seja um por mês, uma a cada 15 dias, entendeu? Muito bom, muito bom. Pedro, vamos lá. Em relação a decisões difíceis, metas do negócio, tem algum critério que você usa hoje para definir as nossas metas do negócio em relação ao próximo ano? Mais, né? Eu sempre olho para mais. Eu creio assim, existe uma palavra da Bíblia que rege a minha vida, que é a parábola dos talentos. Mateus 25 fala assim, ó. Um dono de negócio, né, um senhor, chama o senhor, chamou 3 servos e a cada um deu talentos segundo a sua capacidade. Basicamente isso que está escrito lá.
A um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. E aí ele falou, vai, multipliquem, e foi viajar. E depois ele vai voltar para prestar contas. E aí ele volta tempos depois para prestar contas. O que tinha 5 talentos, ele chega e pergunta, ele vem prestar contas, né? Então, cadê lá os talentos que eu te dei? Ó, que você me deu 5, eu tô te entregando mais 5, toma aqui 10. Aí ele vai aí fala, servo bom e fiel, tudo mais, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Vem pro gozo do seu Senhor. E aí pro que deu 2, ele fala, ó, você me deu 2, eu te dei 2 aqui, fiz mais 2, então toma Multiplicou 4, também. multipliquei. Aí ele vai de novo, ele fala, servo bom e fiel, tá, vem aqui pro lugar maior, não sei o que, tá, tá, tá. E o que tinha 1, ele ficou com medo e enterrou. E aí quando esse chefe, né, esse dono, né, esse senhor, vem buscar e prestar contas, ele fala, ó, eu tive medo, porque você era um cara que safe, onde não semeou, tereréu. Ele dá uma visão lá de qual era a visão que ele tinha daquele senhor. Fiquei com medo e peguei, ó, tá aqui de volta o que você me deu. E aí ele fala assim, ó, servo mau e negligente. Você agora vai para as trevas exteriores e rebenta o cara lá, manda o cara para a treva lá, entendeu? E essa parábola é uma parábola que fala comigo, fala no meu coração, né? Eu não quero ser a pessoa que enterrou o talento. É isso. O servo Não negligente, quero. né? Eu quero ser. Eu não sei se eu sou o cara que ganhou 5 ou se eu sou o cara que ganhou 2. Mas uma coisa eu sei. Eu não sei qual que é a minha capacidade, né? Para 5 ou para 2. Se Deus viu essa capacidade para 5 para mim, eu quero ser o que vai entregar 10. Se ele viu a capacidade de 2 para mim, que eu seja o que vai entregar 4, cara. Mas eu não quero ser a pessoa que enterrou o talento que recebeu. Então, isso é uma das coisas que rege a minha vida. Eu quero ser fiel àquilo que foi confiado a mim. Então, eu quero ser fiel à mensagem que eu carrego. Eu quero ser fiel aos clientes que confiaram em nós. Eu quero ser fiel às pessoas do time, à nossa equipe que escolheu confiar na gente e que comprou um projeto de vida a partir do que a gente está construindo como empresa. Eu quero ser fiel à minha esposa que escolheu caminhar junto comigo e construir essa vida. Eu quero ser fiel aos filhos que a gente fez e fazer deles muito maiores do que eu, que eles possam construir sobre um patamar muito maior. Então eu quero ser fiel ao que foi confiado a mim. Então, eu acho que esse é o ponto principal dessa jornada. No final, quando alguém vier, né, me pedir contas, eu quero poder ter sido fiel para ele ao que foi confiado para mim. Maravilhoso, né? Pedro, teve algum momento durante essa trajetória aí, né, que a gente discordou no planejamento? Ou que você Vários. olha, ou que você olha e que você vê assim, caramba, errei feio aqui nessa meta que eu coloquei. Vários, 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 vários. Isso aí é incontáveis vezes, né? Porque meu planejamento sempre foi a mais, né? Tipo, O servo querendo multiplicar, né? é isso. Total. É isso. Eu sempre quero ir além, Tamo com quero 5, vamos dobrar, né? triplicar 10, né? Eu tô com um livro lá em casa do 10x is easier to x, né? Que é 10 vezes é mais fácil do que 2 vezes. Depois eu vou contar pra vocês o que que eu acho disso, né? Depois que eu ler ele completamente. Mas a perspectiva aqui é entender que, cara, dá pra ir maior, dá pra crescer mais. E se você não tá crescendo mais, é porque tem algum ponto cego, é que tem algum aspecto que você ainda não sabe, que você precisa aprender para poder dar um passo maior e dar um salto maior. Eu tô sempre em busca desse lugar, né? Eu tô, cara, obsessivamente atrás do que eu não tô enxergando para que eu possa dar um passo, né? O que eu sempre coloco, né, é por mais que eu sonhe ou eu planeje algo que às vezes, né, estar além, eu estou aberto a ouvir, Sim. a ouvir conselhos, a ouvir pessoas que são confiáveis, né? Então, ouvir a minha esposa, né? Aprendi, Coraçãozinho pra você, viu? aprendi a ouvir minha esposa, né? Maridos, escutem suas esposas, cara, elas sabem das coisas.
Então, assim, ela consegue ver, Flávia consegue ver coisas que eu não consigo ver. Então, eu entendo que existe esse lugar. E eu também é, provoco, né? Sim. É, Me estimula também, né? Me puxa, né? Isso é muito bom. exatamente. Inclusive, eu vejo que a gente ficou. Ó, vou compartilhar um bastidor aqui com a galera. A gente tem uma característica, a gente já está empreendendo há 12 anos, com mentalidade empreendedora. E a gente sempre, de um ano para o outro, foi Crescemos. crescer. A gente sempre foi maior. Todos os anos, Todos os anos a sem gente exceção. cresceu Até o em período relação ao ano anterior. pré-pandemia, pós-pandemia, em todos Sim, os anos a gente cresceu. sempre cresceu. Só que vários anos no início, a gente não batia a meta estipulada. Né? A gente crescia, mas a gente não batia a meta. Mas não porque, ficamos abaixo da meta, porque a gente, na verdade, não sabia fazer a meta certa, entendeu? Essa é a realidade. É verdade. Então, o Pedro vinha com uma meta mirabolante, e aí eu olhava e falava, não vai dar, não é assim, não sei o quê, e aí a gente não entrava muito num acordo ali de meta. Aí a gente estipulava lá um valor, mas assim, da nossa cabeça, né? E aí a gente sempre cresceu de um ano para o outro, o que era maravilhoso, e crescia legal, crescia bem, né? Dobrava, tudo. Novidade. Isso. Mas a gente ficava, às vezes, frustrado de não ter batido a meta, né? Então, apesar de ter sido um ano incrível, o fato de não ter cumprido aquilo que a gente se propôs a O gosto cumprir. era amargo no final. Isso. Tava sempre assim. Pô. E aí a gente, depois que a gente aprendeu a olhar e realmente projetar esse próximo ano, planejar, fez muita diferença. Porque você finalizar um ano com um sentimento de dever cumprido, né? De tipo, cara, eu fiz aquilo que eu me propus a fazer. E eu não foi cumpri. reduzindo meta. Não foi reduzindo, não. Todas as metas foram Seguimos maiores. crescendo. Inclusive, quando a gente aprendeu a fazer, a gente seguiu fazendo metas maiores. Maiores, mas com clareza de como alcançá-las, né? Porque é aquilo que a gente conversou no início, né? Você faz meta ou você faz promessas, né? Porque você olhar e falar, eu quero perder 10 quilos. E acordar no ano seguinte tudo igual, né? com as mesmas coisas, então não vai ter um resultado diferente, né? Então, eu acho que o que está muito relacionado a isso, né? De você finalizar um ano com esse sentimento de caramba, cumpri o que eu me propus a fazer, estipulei que eu ia ler, sei lá, 10 livros e li, estipulei que eu ia fazer tantos de faturamento e fins, estipulei, né? Então, esse sentimento de dever cumprido é maravilhoso, né? E aí você consegue vibrar até com as coisas que vão além, né? Poxa, superamos aqui, me propus a ler 10 livros, li 12. E aí você começa a ficar feliz com os avanços, né? Boa. Então, isso é muito legal. E eu vejo que está muito relacionado a isso, né? A você ter clareza na hora de fazer a sua meta. Perfeito. Né? Porque senão fica com aquelas coisas malucas, tipo, eu quero em fevereiro ir para outro país. Mas você não tem passaporte, você não tem visto, você não tem nada e já está começando o ano, entendeu? Meu querido, você não vai cumprir e vai ficar frustrado. Sim. Né? Então, ter essa clareza do processo para que você alcance uma meta e um objetivo faz total diferença, né? Muito bom. Pedro, em relação ao planejamento financeiro, né? Então, quando a gente senta ali nesse momento para pensar o nosso ano, e aí a gente vai, vamos viajar para cá, vamos para ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em relação ao financeiro, assim, você é mais pé no chão, você é mais ousado? Como que a gente planeja o nosso financeiro olhando a ele a nível de ano, né? Assim, ó. Isso aí é mais você mesmo. Mas você que responde as perguntas aqui. Então, é assim, ó. Pra mim sempre dá. Sempre dá. Tudo dá, vai dar. A gente vai fazer dar. É isso. Minha cabeça funciona desse jeito. Quantas mentorias a mais eu preciso vender para poder alcançar esse objetivo? É isso. Quantos RRs a mais a gente precisa alcançar? Quantos membros do Master a gente precisa... Vou dividir aí um pouquinho em relação a isso. É isso. E aí, Flávia determina aí o caminho de como que isso vai ser conduzido. Uma coisa que a gente faz, que eu acho que é legal compartilhar. A gente se organiza para fazer essas coisas dentro do nosso mês, né? Dentro do que a gente tira mensalmente. Perfeito. Isso é uma coisa legal de dividir, né? Então,
né, nós somos empresários, então a gente tem retiradas de lucro, né, quando o ano vira e tudo mais. Mas esses valores de retirada de lucro e tal, a gente normalmente Não mexe. não mexe. A gente investe esse valor. Ou na empresa ou em questões pessoais nossas. Isso, investimento. E a gente tem o hábito também de não mexer nos nossos investimentos, né? Os nossos investimentos, eles são para deixar lá só rendendo, deixa quieto. E aí a gente se organiza para viver e para realizar esses desejos. Ah, eu quero fazer uma viagem para tal lugar, eu quero comprar um carro. A gente não fica, ah, eu vou sacar aqui da reserva, ah, eu vou sacar aqui do investimento. Não. A gente sempre mantém, né? Ah, eu quero mudar o carro e aí para isso a gente vai pegar uma parcela de tanto. Essa parcela cabe hoje na nossa retirada mensal? Cabe, então a gente dá o passo, né? Independente de quanto a gente tem guardado e investido, é uma coisa que a gente combinou de fazer, né? Já teve um momento que a gente precisou sacar o, o que rendeu, né? Já teve meses que a gente precisou usar ali o rendimento, porque normalmente a gente reinveste o rendimento, mas já teve momentos que a gente precisou usar o rendimento. Mas não assim, ah, eu quero comprar o carro tal, e aí eu tenho um dinheiro lá guardado, então eu saco do meu investimento e compro. Não, a gente se organiza para as nossas viagens, para tudo acontecer dentro desse mês que a gente tem, né? E outra coisa legal, o nosso mês a gente tem o nosso fixo, né? Mas Pedro, como vendedor ali direto na empresa, ele tem os ganhos variáveis, né? Que está de acordo com a produção dele. Então, isso é uma coisa muito legal também, porque isso puxa a gente, né? No sentido, às vezes eu falo para ele, ó, vai vender mais que eu quero comprar um monte de coisa em tal viagem. Vai vender, vai produzir. Então, isso é legal, porque você não se acomoda naquilo que você já tem, mas no fato de estar o tempo inteiro gerando novo dinheiro, né? Isso é bem interessante. Muito bom. Quer complementar algo, meu amor, sobre isso? Dinheiro novo, cara. Usa dinheiro novo. Busca produzir dinheiro novo para as coisas, né? E todo investimento que você for fazer, você pensa assim, ó, quem vai pagar essa conta? É assim, ah, vou comprar uma mentoria, beleza. O que que eu vou fazer a partir dessa mentoria? Como que eu vou tirar o ROI dessa mentoria aqui rápido? É assim que a gente pensa. Ah, eu vou dar o passo nesse evento aqui. Cara, como que eu vou fazer para tirar o ROI desse evento que eu vou participar? Ah, como que eu vou caminhar assim? E eu entendi que eu posso ser uma pessoa de ROI positivo. O que que é uma pessoa de ROI positivo? Cara, toda interação que eu tiver, eu vou extrair ROI dela. Seja intelectual, seja uma conexão, seja um passo que eu posso dar para um movimento que eu preciso fazer dentro do meu negócio para poder crescer e me desenvolver. E estar em ambientes com pessoas produtivas que estão crescendo, que estão querendo desenvolver, que estão indo maior, inevitavelmente vai abrindo portas para que você possa ter novas conexões, avançar, vencer e com isso crescer cada vez mais. Então, essa é a minha visão e é o que a gente escolheu construir, é o que a gente inclusive proporciona do ponto de vista de ecossistema para as pessoas que estão conectadas com a gente a partir da mentalidade empreendedora dos nossos programas, né? Então, membros do Mentalidade Master, a própria Mentoria Makers, né? Se quiser conhecer um pouquinho sobre isso, eu vou deixar um link aqui embaixo do episódio que você pode conhecer um pouco mais, entender essa dinâmica de como a gente trabalha, como funciona o nosso projeto, tá? E vamos embora. Pedro, vamos lá. Beleza, a gente planeja lá o ano começa. Uhum. Como que é os nossos métodos para acompanhar aquilo que a gente planejou, né? Você é do tipo que planeja, no final do ano eu confiro se eu cumpri ou não cumpri, ou você tem esse acompanhamento? Divide isso aí com a gente. Muito bom. Eu tenho um quadro de metas, literal, é um quadro mesmo com as metas escritas que fica no meu escritório. Então, todos os dias eu estou em contato com elas. Tem um acompanhamento mensal e trimestral, que a gente chama de... O mensal é o fechamento, né? Semanal é como a gente está em relação aos objetivos específicos do negócio, então, do mês, né? Faturamento, tudo mais. Um fechamento mensal, a gente faz o total mensal para saber quanto a gente está percentualmente em relação ao que a gente tem de objetivo. Trimestral, a gente para um dia para olhar para isso, literal. A gente para, não só a gente pessoalmente, mas a gente para a empresa inteira, um dia só para planejar e Entender replanejar. como foi o trimestre, entender o que a gente precisa melhorar, avançar e tudo mais para o próximo, né? E
E é isso. E anualmente a gente faz o balanço total, né, de tudo. Então, de forma prática, a gente se programa semanal, mensal, trimestral e anual, em termos de acompanhamento, em termos de execução daquilo que foi proposto. E as suas metas pessoais, né? Além da empresa, você também tem esse hábito O balanço mensal, né? de ir acompanhando ali, É. né? Pô, tô dentro, não E os tô. métodos, por exemplo, leitura de livro, né? Sim. Educação, tal. Eu faço um balanço mais mensal, assim, não sou tão rígido em relação ao acompanhamento. As metas da empresa, no nosso olhar, elas são a que impactam mais, né? É o 20% que representa 80% do resultado. E as outras, a gente faz essa olhada aí do mês, né? Então a gente olha no mês, como a gente está em relação a isso, quantidade de livros que está lendo, está abaixo, está acima e tal. É um pouco mais flexível em relação a essa perspectiva, né? Agendas, né? Agendas que a gente tem para frente. Então a gente vai lá, para um momento do mês, programa o próximo e assim a gente vai avançando. Fazendo esses ajustes, né? Isso. Muito bom. A gente sabe, Pedro, que é muito comum, né? No Brasil, principalmente, né? As pessoas têm muitos rituais, né? Ah, eu tenho que virar o ano dessa forma, com tal cor, fazendo tal coisa, né? Porque isso vai determinar o meu ano. Filha, negócio. Eu gostaria muito de ouvir alguém falando, não, eu fiz e funcionou, entendeu? Essa conversa fiada do caramba. O que você tem, a gente, no caso, né? Enquanto família, a gente tem algum ritual, assim, que você queira dividir com a galera? As cueca amarela, meu irmão, pra poder. Muito dinheiro. Cueca amarela é a chave do progresso, entendeu, cara? Se tiver uma cueca amarela, tudo vai resolver na tua vida. Cara, não, óbvio que não, né? Não tem nenhuma coisa assim ritualística. Tem uma prática que a gente faz que eu não vou dizer que é um ritual, mas ela é uma prática que a gente tem diária e que no dia de virada do ano a gente faz, né? Que é a oração em família. Então a gente gosta de virar o ano orando. A gente gosta de virar o ano reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas, reconhecendo a nossa dependência, né, de Deus, e buscando se aliançar e estar claro que esse caminho, mas não como um ritual religioso, nem nada disso. Não preciso estar num local religioso para isso. Eu posso estar dentro da minha própria casa, como alguns anos a gente passou, ou num ajuntamento junto com pessoas que têm a mesma fé que a gente, ou em algum outro ambiente com amigos, mas a gente gosta de, no momento de passagem do ano ali, aquele, né, momento pré-fogos, né, de alguma forma ali, a gente está em primeira instância sintonizado com aquilo que a gente acredita que reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo, né, a mão de Jesus sobre as nossas vidas, né, e a gente entende e crê que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus e a gente reconhece o senhorio dele sobre nós. E isso é um aspecto prático dentro da nossa jornada, da nossa vida. Não é uma coisa assim ritualística, né? Mas é uma prática diária e que no dia de virada a gente busca evidenciar e trazer isso como um aspecto importante, inclusive, para entre nós e para os nossos filhos também. Então, esse é o ponto. Muito bom. Sobre essa questão, Pedro, de fé, né, visão, direção, qual a diferença para você em planejar, né, baseado ali na ambição e do planejamento com propósito claro, assim, o que você vê de diferença nesse sentido? Não, eu vejo que não existe diferença, porque ambição e propósitos não são excludentes, né? Não são coisas que estão um contra o outro. Eu creio que você pode ter, sim, muita ambição, né? Ambição é desejo, é vontade de crescer, é querer avançar. Ambição é diferente de ganância, né? Sim. Ganância é querer vencer a qualquer custo, passando por cima de princípios, passando por cima de pessoas, passando por cima de valores, né? Eu busco me afastar da ganância. E a ambição, na minha visão, é você querer crescer
para cumprir um objetivo maior, né? Para cumprir a sua missão, ou aquilo que você escolheu como missão na tua vida, né? Eu vejo muitas pessoas mistificando essa questão de missão, né? Ah, porque Deus me chamou para isso ou para aquilo. Cara, eu não quero, mais uma vez aqui, meu objetivo, por mais que os podcasts, né, sejam muito cheios de cagadores de regras, né? O meu objetivo aqui não é cagar regra com ninguém, não, mas é entendendo o seguinte, cara, eu escolhi uma missão, né? E a minha missão é cuidar da minha família e ser semelhante a Jesus e construir um negócio que possa resplandecer isso a partir de excelência na entrega dos meus produtos e dos meus serviços. Isso não me exime de errar muitas vezes, mas eu ter, mesmo errando com um, com outro, com alguém, eu ter a capacidade, a humildade de pedir desculpa, de refazer o compromisso com quem é possível ser refeito esse compromisso. E com quem não, a vida ela nos afasta, né? Então, a gente busca se conectar com pessoas que são parecidas com a gente e desconectar de pessoas que têm valores que são excludentes e que não têm conexão. Então, a minha busca ela está relacionada a essa perspectiva, né? Esse para mim é o ponto central aí desse caminho. Muito bom. A pessoa, o que você deixaria, Pedro, assim, para a galera que está ouvindo, se você falasse assim, uma coisa para ela guardar aqui desse podcast, o que você acha que é o mais importante nesse processo? Pouca coisa, bem aprendida e bem praticada. Cara, define metas, poucas metas, começa a monitorar o acompanhamento delas e avalia qual é o comportamento necessário para que você possa cumprir essas metas. Então, esse alinhamento entre o seu comportamento, o objetivo que você estabeleceu, uma prática de acompanhamento disso e o comportamento para alcançar esse objetivo, na minha visão, é a chave para que você possa ter um planejamento de ano muito bem sucedido e conseguir se desenvolver e alcançar resultados maiores e, assim como nós temos feito aqui, crescer todos os anos, né? Eu creio que prosperidade não é você ficar rico do dia para a noite, né? Prosperidade é ir em aumento, né? Então, a gente pode dizer que somos uma família próspera, somos pessoas prósperas, não porque a gente tem múltiplos milhões, mas porque a gente paga o preço necessário, se planeja, se organiza e escolhe caminhar de forma diligente, alinhando o nosso comportamento àquilo que a gente viu e caminhando passo a passo na direção dessa construção, buscando melhorar, ajustar o que está errado, corrigir, tendo humildade para refazer compromissos e seguir em frente. Essa é a visão. E também, né, a pessoa entender o poder que eles têm enquanto casal, né? Porque eu acho que isso foi algo muito forte pra gente, né? Esse alinhamento entre o casal. Porque não ia adiantar nada Pedro ter as metas e os objetivos dele muito claro, eu ter os meus, né, muito claro, e eles não baterem, né? Então eu determinar que a data da viagem seria uma e ele determinar que seria outra. Então, uma coisa que eu vejo que coopera, né, com esse crescimento, com esse avanço, com esse prosperar na nossa caminhada, é esse alinhamento entre casal, né? Essa clareza da gente parar junto e entender que o nosso próximo ano ele não é focado no que a Flávia quer ou no que o Pedro quer, mas no que a gente quer enquanto casal, enquanto família, né? Então, que você também tire esse tempo aí com o seu cônjuge para vocês realmente avaliarem o próximo ano, né? Quais são as metas, quais são os objetivos, aquilo que vocês desejam alcançar enquanto família, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir finalizar o ano muito mais felizes e contentes, né? E com essa sensação de dever cumprido, porque vocês tiveram clareza do que vocês queriam, do que vocês desejam, do que vocês querem, e clareza também do processo para alcançar isso, né? Boa. É isso. Um beijo aí para todo mundo. E como eu falei, curte, comenta, compartilha, né? Se você vê o amiguinho lá que tá preso ali naquelas promessas, entendeu? Nos rituais. Bota no grupo da família aí. Ó, descobri aqui no minuto 50, eles falam o segredo para você prosperar lá, tem a ver com cueca amarela.
Vai todo mundo curioso assistir. Tamo junto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Você tá vendo isso no YouTube. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você tá no Spotify, cara, faz o rating lá, tipo, bota as estrelinhas lá para nós no Apple, né? Bota aí o quanto você gosta do podcast, escreve para nós. A gente quer saber se você tá curtindo. Sugestões de pauta também sempre são muito bem-vindas, né? Bota nos comentários aí o que você achou desse episódio, se você concorda, se você discorda, tá tudo bem, tá liberado discordar da gente, né? Então coloca a sua opinião nos comentários, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir sua opinião sobre isso. Se tem algo que você quer complementar também, pode usar os comentários como uma forma de complementar o que você quer. E se esse episódio de alguma forma tá fazendo diferença para você e você quer levar isso para outras pessoas, compartilha com mais pessoas, tá bom? Tamo junto e valeu!